Irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos para louvar a Deus e é muito bom sabermos que apesar da distância estamos juntos, que possamos então ser o início desse amor e dessa união. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia, irmãos. A minha palavra hoje é a respeito da terceira lição dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que focalizamos o livro de Jó. Hoje nós temos que considerar a terceira lição. Nesta terceira lição são focalizados os capítulos de 15 a 21. Tirei algumas lições e estou dando como título Princípios de uma comunicação eficaz para consolar o sofredor. No final da apresentação do livro, os capítulos 1 e 2, está relatada a presença dos amigos de Jó que estava sofrendo. O texto diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o sufita, e Zofar, o naamatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em alta voz, e rasgando cada um seu manto, lançaram pó
para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Os amigos de Jó tinham como intenção consolá-lo, mas eles não conseguiram consolar Jó. A presença deles e as palavras deles não trouxeram alívio para o sofrimento de Jó. Eles tinham intenção boa e tinham o propósito de consolar, mas eles não consolaram, porque o seu meio de consolação, que era a comunicação, era defeituoso. Os amigos de Jó tinham um instrumento de consolação, que é a palavra, que é a comunicação. Mas havia um defeito e, por essa razão, eles falharam. Costumamos dizer que o propósito da comunicação é produzir mudanças salutares. Os amigos de Jó foram vê-lo e deveriam contribuir para a mudança do seu estado de dor e sofrimento para uma condição de consolação. O modo de comunicação dos amigos de Jó não surtiu efeito. Eles não conseguiram consolar o amigo Jó. Podemos então avaliar, neste momento, 3 princípios de uma comunicação eficaz para consolar um sofredor. Esses 3 princípios, os amigos de Jó não seguiram. Mas eu quero conversar com vocês e propor esses 3 princípios que são o contrário do comportamento dos amigos de Jó. E propor uma reflexão para nós e um pensamento no sentido de que, se tivermos que aconselhar alguém, nós saibamos usar o modo correto de comunicação. Então, o primeiro princípio para consolar uma pessoa que está sofrendo é acolher as suas palavras. Nesses 6 capítulos de 15 a 21, a gente verifica que o amigo ele fez um discurso que ocupou 35 versículos. O outro amigo, Bildade, fez o seu discurso, que é composto de 21 versículos. O outro amigo, Zofar, um discurso de 29 versículos. Mas nesses capítulos, Jó fez discursos de 101 versículos. Isso significa que Jó falou muito mais do que os seus amigos. Ele foi ouvido, mas o discurso dele não foi acolhido, porque eles não aceitaram os argumentos de Jó e não colocaram no seu coração, não aceitaram as palavras de Jó como verdadeiras e não levaram em conta. Eles ouviram com paciência, mas não consideraram. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente ouve uma pessoa até com paciência, mas depois a gente não leva em conta aquilo que a pessoa falou. Ouviram Jó, mas não acolheram as suas palavras. Certa vez um pastor me procurou e pediu que eu visitasse uma irmã da sua igreja que estava no hospital e era uma paciente terminal. Peguei o endereço e fui naquele hospital, localizei aquela irmã que estava numa enfermaria de pacientes terminais, esperando a morte. E eu falei para ela, o seu pastor me pediu para vir aqui. Ele disse que você queria ouvir um outro pastor, queria receber uma visita de um outro pastor, e não apenas a visita dele.
E eu perguntei, por que você quer falar com outro pastor, além do seu pastor que já vem aqui visitar você? Então ela disse, é o seguinte, eu estou morrendo. Eu preciso falar da minha morte. Mas o meu pastor, quando ele vem aqui, ele não aceita que eu fale da minha morte. Mas eu preciso falar e ele não acolhe, ele não aceita. Eu não posso falar da minha morte com ele, mas eu preciso falar da minha morte. Por isso eu pedi que um outro pastor viesse aqui. Eu falei, tudo bem, então eu estou aqui para que você possa falar da sua morte. E ela disse, eu estou aqui, você está aqui para que eu possa falar da minha morte. Eu falei, então fala da sua morte. E ela disse, eu estou no final, tem mais alguns dias de vida. Mas eu tenho uns problemas que eu queria que alguém me ajudasse. O problema é o seguinte, o meu marido, ele não fala com a nossa filha. Eles brigaram, estão de mal há muito tempo e eles não se falam. E isso me entristece muito, ela disse. Eu não quero morrer deixando o meu marido de mal com a minha filha. Então eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém trabalhe com eles para reconciliá-los. Eu disse, é válido. Então ela falou, queria pedir ao pastor, a você, que peça ao meu pastor para trabalhar com eles, para eles se reconciliarem. Eu quero morrer deixando-os reconciliados. Eu fui embora, depois de ler a Bíblia e orar, e o pastor me ligou e eu expliquei para ele a situação e pedi a ele que ela queria falar sobre a morte dela e que ela não queria morrer deixando o marido e a filha brigados. E que eu devia pedir a ele para fazer alguma coisa. Pois bem, o pastor não aceitava que aquela irmã falasse sobre a sua situação. E, na verdade, muitas vezes nós não queremos ouvir o que o outro fala, porque é uma coisa dolorosa e nós preferimos fingir que nós não precisamos ouvir ou que não temos de ouvir aquela palavra. O que aconteceu com Jó os amigos dele ouviram, mas não acataram, não valorizaram e não concordaram. Se nós quisermos ajudar uma pessoa, precisamos ouvir as suas palavras e aceitar essas palavras, acolher essas palavras, porque essa é parte da comunicação eficaz para consolar alguém. Nós não devemos rejeitar a palavra de uma pessoa que precisa falar, porque se nós rejeitamos a palavra de alguém, nós rejeitamos essa pessoa. Rejeitar a palavra de uma pessoa é rejeitar essa pessoa. E as pessoas que não conseguem ter seu discurso aceito, elas passam a se sentir também rejeitadas. Pois bem, há uma outra característica de uma comunicação benéfica que ajuda uma pessoa a suportar o seu problema, os seus problemas e a ter consolação. Então, é preciso não apenas aceitar a palavra da pessoa, mas compreender a condição dessa pessoa. Os amigos de Jó encontraram Jó sofrendo e havia duas condições propostas. Ou ele é justo ou ele é ímpio. A nossa palavra a uma pessoa justa é diferente da nossa palavra para uma pessoa má. Não falamos para o mal a mesma coisa que falamos para o justo. Jó era inocente, mas estava sendo tratado como se ele fosse um criminoso. As palavras dos amigos foram palavras duras, palavras de acusação, e Jó era inocente. Se eu falo para uma criança como se estivesse falando com um adulto, a minha palavra não é válida, porque eu não estou levando em conta o fato de que a pessoa que me ouve é uma criança. Agora, se eu falo para um adulto como se estivesse falando para uma criança, da mesma forma eu não estou levando em conta a condição daquela pessoa. A nossa comunicação deve ser adequada à condição do sofredor. A nossa comunicação deve levar em conta a condição daquele que está nos ouvindo. Nós queremos instruir, mas antes de instruir, precisamos compreender o estado daquela pessoa. Eles não entenderam que estavam diante de uma pessoa inocente e trataram o inocente como se fosse um criminoso.
Desta forma, eles não conseguem consolar. Na família, muitas vezes fazemos isso. Nós tratamos uma pessoa inocente, o filho que não fez nada de errado, como se ele tivesse cometido um erro. Às vezes o marido não cometeu o erro e é tratado como se tivesse cometido o erro. E assim no dia a dia, na sociedade, esse risco acontece. Um estudioso chamado Skinner escreveu muitos livros. Num desses livros ele dá uma orientação para os pais em relação à necessidade de instruir os filhos. Ele propõe que os pais precisam avaliar os seus filhos para compreendê-los antes de instruí-los. Eu preciso saber, por exemplo, se o meu filho é muito sensível. Eu quero instruí-lo, mas se ele é muito sensível, eu tenho que ter um modo de instruir. E se ele é bruto, não é? Ele é insensível, eu tenho outro modo de instruir. Dessa forma, então, ele propõe que os pais trabalhem com seus filhos, primeiramente, à medida que eles vão crescendo, primeiramente para compreendê-los. E depois que os compreender, eles podem instruir. Há um versículo muito comum, muito usado, que fala, instrui, de Provérbios, livro de Provérbios, instrui o teu menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. O meu professor de hebraico dizia que esta passagem fala da instrução profissional. Aqui não está tratando da instrução moral, de falar a verdade, de não mentir, mas como ser um bom profissional. Os judeus diziam que o pai tinha a obrigação de ensinar aos filhos uma profissão. E que o pai que não ensinasse uma profissão ao filho, seria considerado como se o ensinasse a roubar. Por isso, então, os pais deveriam instruir os seus filhos, ensinar a eles uma profissão. Mas antes de ensinar a profissão, o pai precisava estudar, compreender o filho, tentar entender o filho, para saber qual era a sua vocação. Porque um jovem podia ter uma vocação para artesão e não para agricultor ou para pastor. Então, se o pai descobrisse no filho a vocação para ser um artesão, o pai ia orientar o filho para aprender aquela profissão. Se ele percebesse no filho a capacidade, a vocação para ser um músico, ia instruir naquele sentido. Então, antes de instruir o filho para uma profissão, o pai precisava compreender o filho e saber qual era o caminho dele, ou seja, qual é a vocação dele. Isso está mais ou menos de acordo com Skinner. Compreender primeiro para depois instruir. Famosa Elizabeth Kubler-Ross, que desenvolveu estudos modernos sobre os pacientes terminais, os pacientes que estão para morrer, ela falou que inicialmente as pessoas pensavam que alguém que está para morrer precisa de alguma instrução. Então, o pastor, por exemplo, o padre, visitava um paciente terminal e começava a dar a eles instruções sobre a morte dele. Elizabeth Kubler-Ross descobriu que nós não temos nada para ensinar àquela pessoa que vai morrer sobre a morte dela. Quem conhece a morte do Joaquim é o Joaquim que está morrendo. Eu não sei nada, eu não posso instruí-lo em nada. Agora, ele tem verdades para me instruir. Ele tem verdade para me ensinar. Então, eu preciso levar em conta o fato de que aquela pessoa é uma pessoa que tem informações para me dar. E eu preciso compreender que eu estou diante de um paciente terminal, então se eu tiver que dar alguma instrução, eu vou ter que levar em conta o fato de que aquela pessoa está morrendo. No final do ano passado, mês de outubro, acho, eu fui pregar lá em Presidente Prudente. E foi muito bom, fiquei muito feliz. O pastor de lá, o pastor Edson, já foi pastor da Igreja Moriá. E no final da pregação, no último dia, vieram algumas crianças falar comigo. Eu fiquei na porta e as pessoas passavam e eu cumprimentava as pessoas. E algumas crianças se aproximaram e vieram agradecer a pregação. Coisa inédita. Muitas vezes adultos ou jovens agradecem pelo que ouviram na pregação, mas criança nunca tinha visto.
E vieram as crianças para agradecer a pregação. E eles disseram: nós gostamos muito da sua pregação, mas nós gostamos muito que você não grita. E elas disseram: os gritos fazem mal. Uma vez, mais de uma vez, pessoas me abordaram e uma vez um homem disse: você não prega, você faz palestra. Aí eu falei: mas qual é a diferença? O sermão é vigoroso, é autoritário, o sermão é vibrante. E esse jeito de falar não é do sermão, é de uma palestra. E eu fiquei quieto porque o conceito dele de pregação é o conceito de alguém que grita. E não o conteúdo ou a maneira, mas o grito. E eu fiquei pensando depois, o pastor das ovelhas não grita com as ovelhas. Ele grita com os lobos. Com as ovelhas ele é brando, ele não grita. Agora, se entrar um lobo no rebanho, ele vai gritar com esse lobo e vai expulsar esse lobo. Eu não prego para lobos. Os meus ouvintes são ovelhas. Brandas, mansas, crentes convertidos, santificados. Eu não preciso gritar com eles. Agora, se eu for pregar para um auditório de bandidos e criminosos, eu vou gritar com eles, porque eles vão merecer o grito. Mas os membros da minha igreja para onde eu prego, eles não precisam que eu grite com eles. Eu posso falar brandamente, porque o pastor fala brandamente com as ovelhas. E só grita com lobo. Se forem lobos, eu vou gritar. Mas eu não prego para lobos, eu prego para as ovelhas. Então, eu estou dizendo que nós precisamos compreender a condição da pessoa a quem queremos confortar. Sabendo a condição, nós vamos direcionar a nossa fala para aquela condição daquela pessoa. Jó era inocente e foi aconselhado como se fosse um criminoso. Então, ele não foi ajudado. Um outro modo que precisa ser reconhecido, precisa ser visto, em relação à comunicação que consola, que conforta, é que nós precisamos, aquele que se comunica para confortar, precisa reconhecer o saber do sofredor. O sofredor sabe coisas que nós não sabemos. No caso de Jó e no caso dos seus amigos, houve uma coisa muito interessante, porque os amigos de Jó consideravam Jó como ignorante. Quer dizer, eles eram sábios e Jó estava numa situação terrível por causa de não conhecer a Deus. No capítulo 15, o amigo de Jó, diz assim: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja conhecimento em nós? Conosco estão os encanecidos, quer dizer, os idosos, cabelo branco, e os mais idosos do que teu pai. É o seguinte: Jó, você não sabe de nada, você está aí por ignorância, você é um burro. Agora, nós sabemos. O escritor da lição disse que essas são palavras duras, mas verdadeiras. E eu pergunto, será? Elas são duras, mas será que são verdadeiras? Possivelmente não são. Sabe por quê? Porque no capítulo 19, nós lemos que Jó diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então, fora da minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. Jó sabia algo que os seus amigos não sabiam. Naquela época, naqueles idos de séculos e séculos, as pessoas não tinham ainda o conhecimento sobre a ressurreição. Eles não tinham ideia de ressurreição. A ideia era da morte como um ponto final e acabou. Então, os amigos de Jó não sabiam que Deus tinha uma lição, um ensino sobre a ressurreição. Mas Jó sabia. Quer dizer, os sábios, considerados sábios amigos de Jó, não conheciam a ressurreição, mas Jó conhecia. Então, dizer que eles sabiam mais do que Jó não era verdade. Eu sei que o meu Redentor vive
e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir desta minha pele, então, fora da minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. Jó tinha um conhecimento que os seus amigos não tinham. Eram todos sábios, eram todos instruídos, mas o sofredor sabia mais. Muitas vezes nós queremos repreender uma pessoa que sofre, tendo em conta a nossa ideia de que aquele sofrimento tem uma explicação, aquele sofrimento tem uma razão, que aquela pessoa deve ter errado, que aquela pessoa deve ter pecado, mas não é assim. Os amigos de Jó dizem que Jó não sabia de nada, mas fica provado, tanto pelo que Jó fala, e no decorrer da história que o livro conta, vamos descobrir que realmente Jó era mais esclarecido. Tanto que no final, Deus falou, Jó, ore pelos seus amigos, para ver se eles entendem. E Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. Jó não foi consolado pelos amigos, pelo contrário, ele foi consolado por Deus quando orava pelos seus amigos. Eu tinha um irmão que morreu de suicídio. Ele ficou doente de depressão, tinha ideia de morte, falava de morte, tentou suicídio algumas vezes, e eu me sentia esclarecido para conversar com ele. E fui conversar com ele, tentando argumentar e colocar na cabeça dele que ele não tinha que se suicidar. É bom dizer aqui que quando uma pessoa é uma pessoa suicida, uma pessoa com tendência suicida por uma doença grave de depressão, não existe nenhum argumento para demovê-lo da sua intenção. Não há ninguém que tenha argumento para isso. Os argumentos dele são soberanos. Ele sabe mais do que a gente. E eu conversava com meu irmão, tentando demovê-lo da ideia, tentando convencê-lo de que aquilo não era correto, que ele não podia pensar naquilo. Pensa em outra coisa, eu falava. Leia a Bíblia, eu falava. Ora, eu falava. Falava muitas coisas para ele. E um dia ele falou, muito bem, eu agradeço porque você fala comigo, mas você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não sabe o que está em mim. Você não sabe o que está na minha alma. Você não sabe o que me dói. Você não sabe o que eu penso. Você não sabe de nada, você não sabe de mim. Então você fala, mas você não sabe de mim. Uns tempos depois, ele cometeu suicídio por enforcamento. E ele tinha razão. Eu não sabia nada. E o meu problema foi achar que eu sabia. Porque se eu me sentisse ignorante, talvez eu deixasse que ele se expressasse melhor. Mas não, eu achando que eu era sábio, eu reprimia as suas expressões e queria fazer impor as minhas ideias. Depois, no passado dos anos, eu fui aprendendo a ouvir essas pessoas e tem dado melhor resultado. Eu não sou o mestre do que vai morrer para ensinar a ele a morte dele. Os especialistas dizem que cada um tem a sua própria morte e só ele sabe da sua própria morte e que nossa obrigação é compreender isso e ouvi-lo. Pois bem, reconhecer o saber do outro. O que sofre não é um burro, é um sofredor. Jó não era um idiota, porque o amigo dele queria fazer ele se passar como um idiota. Queria fazer ele se passar como um criminoso. Queria fazer ele se passar como um bobalhão, que não sabia nada. Mas não era verdade. Jó sabia mais do que eles. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia da ressurreição. Os amigos dele não sabiam. Então, são 3 condutas que aprendemos nessa parte de Jó, por negação, pelo pensamento contrário, a usar determinados mecanismos para usar uma comunicação que ajude, no caso, a confortar. Acolher as palavras daquele que queremos confortar, admitir, entender, interpretar a sua condição. Ele não é criminoso, ele é um inocente. E reconhecer o seu conhecimento, o seu saber. Ele sabe coisas que precisam falar para nós e que nós podemos
saber. O sofredor tem o direito de ser consolado e nós temos a obrigação de consolar. Agora, se as coisas forem como está aparecendo em relação à doença do coronavírus, pode ser que tenhamos que consolar alguém. Se morrerem tanta gente no Brasil, se morrer tanta gente no Brasil quanto na Itália e outros países, vai haver muita gente triste chorando que vai precisar de consolo. Aí nós sabemos, vamos acolher as palavras, vamos admitir a sua condição e vamos reconhecer o seu saber. O apóstolo Isaías disse, o profeta Isaías disse que Deus falou para ele, consolai o meu povo. Fala para o povo que Deus está com ele, Deus está do lado dele. Deus puniu vocês quando vocês foram para o cativeiro. Agora o cativeiro está acabando e Deus está novamente favorável. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa, que Deus é bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola e nos instrui para consolar. Que assim nós possamos consolar e ser consolados e fugir da prepotência e da arrogância de certas pessoas que acham que sabem mais ou são melhores do que as outras pessoas. Sejamos humildes e peçamos sabedoria a Deus para ajudar alguém que precisar de nós. Esta é a nossa função como cristãos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.